Pessoal, bom, boa noite para todo mundo. Eu, eu, eu dou as boas-vindas a todos aí para o nosso raciocínio clínico, uma sessão de raciocínio clínico da Liga de Combate à Febre Reumática. Sejam todos muito bem-vindos. E a intenção aqui é ver um quadro clínico e ir pensando como que a gente raciocina, como que a gente faz as condutas para ajudar esse paciente. Como forma da gente fazer uma coisa mais interativa, eu queria pedir para vocês postarem não só dúvidas, etc., como as respostas às perguntas que eu vou fazer aqui, via aqui o chat do Google, né? O chat aqui do Meets, tá? Eu estou com o chat do Meets aberto, eu estou vendo tudo aqui, e a gente vai vendo via chat do Meets quais são as dúvidas de vocês, e mais importante, o que vocês vão responder e o que vocês pensam desse caso clínico que eu vou falar para vocês, tá bom? Medicina não se aprende na teoria, medicina se aprende na prática, medicina se aprende vendo doentes e vendo, por exemplo, a gente faz isso online vendo casos clínicos. O caso clínico, o paciente não segue livro, o paciente não tem uma opinião pessoal, ele não tem um roteiro pré-determinado, né? Então, esse desafio do raciocínio clínico, que nele que mora a beleza da medicina, tá? Bom, sem mais delongas, vamos começar e vamos falar desse nosso caso clínico. O nosso paciente é um paciente DPT, masculino, 29 anos, que nasceu na Bolívia, mas está em São Paulo há pelo menos um ano. Ele é pedreiro. E trabalha com construção civil, trabalho pesado. A queixa dele era uma dispneia e edema de membros há 3 meses, tá? Ou seja, o que aconteceu? Ele estava assintomático, estava trabalhando, tudo normal, e aí há 3 meses, subitamente, ele começou um quadro de uma dispneia progressiva a esforços. Deixa eu só desligar aqui, pronto. Uma dispneia progressiva a esforços que foi aumentando, certo? No início, era só esforço extrahabitual, mas no último mês, estava com sintomas em repouso. Junto com esses sintomas em repouso, começou um grande edema de membros inferiores e ortopneia, ou seja, o paciente estava bem, estava trabalhando, trabalho pesado, de repente, edema de membros inferiores e ortopneia. Bom, e a gente viu a história. Vamos para o exame clínico. Antecedentes, desculpa, antes. É um paciente ex-tabagista, cessou há 1 ano, não tem história nem de comorbidades, nem de drogas ilícitas, não tem antecedentes familiares cardiológicos e trabalhava como pedreiro até 3 meses atrás. Ou seja, é engraçado, ele teve uma doença aguda. Ele trabalhava, tinha suas atividades habituais, fazia de tudo e não sentia nada. 29 anos, um cara novo, né? O que acontece, né? Que coisa esquisita é essa? Bom, vamos para o exame físico. No exame físico, era um paciente também irregular, estado geral, ele estava meio abatido, meio, né? Com um sinal de regular perfusão periférica, não estava muito bem disposto, um pouquinho descorado, hidratado, ancianótico, apneico, e uma perfusão, então, mais ou menos. No pulmão, os pulmões vesiculares presentes bilateralmente, com estertores finos difusos, né? Sem estágio jugular, pulsos regulares e amplos. Foi visto um pulso amplo, um pulso magnus celere, e um tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Na ausculta cardíaca, tinha um ritmo regular com terceira bulha. Tututu, 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 tututu. Terceira bulha. E tinha uma B1 hipofonética, B2 hiperfonética, e um sopro holodiastólico aspirativo focoaórtico e aórtico acessório, tá? Então, o sopro holodiastólico aspirativo aórtico acessório, algo como pupa, pupa, pupa. Membros inferiores com edema, uma cruz em 4, simétrico, certo? Então, vamos ver como que a gente vê isso aqui. Bom, quais são as hipóteses diagnósticas desse paciente?
Vamos pensar, por que esse paciente piorou tanto, piorou rápido, e tem um exame físico bem de insuficiência cardíaca, né? Pulsos amplos, tempo de batimento capilar não dos 10 mais, terceira agulha, e um sopro diastólico aspirativo. PA, esqueci de falar, 92 por 61 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca 74, tá? Então vamos lá, diagnóstico, põe aí, diagnóstico sindrômico, anatômico, etiológico, o que vocês acham? Aí pegaram aqui, já falaram, insuficiência cardíaca, beleza, seu diagnóstico o quê? Insuficiência cardíaca seria o diagnóstico sindrômico, síndrome de insuficiência cardíaca, né? Aí já falaram, insuficiência cardíaca de VD, cuidado, insuficiência cardíaca, o diagnóstico sindrômico. Anatômico é qual que é a alteração anatômica, qual que é o lugar anatômico que está dando isso aí. E qual seria o diagnóstico etiológico? Vamos pensando, vamos ver mais. Bom, então esse paciente, ele chegou com uma insuficiência cardíaca meio aguda, meio de rápida evolução. Esquisito, né? Esquisito. Por que o paciente piorou subitamente? E essa é a grande questão. O que pode acontecer com um paciente valvopata? O paciente tem uma valvopatia anatomicamente importante. Esse paciente, ele tem realmente uma dispneia que piorou subitamente. Vamos pensar o que pode acontecer. Pode acontecer que ele tinha uma valvopatia já antiga e ele não sabia que tinha essa valvopatia. Ele estava muito bem obrigado e alguma coisa fez ele piorar. Exemplo, uma infecção na válvula, uma endocardite infecciosa, fazendo buraco na válvula e piorando muito a insuficiência aórtica, por exemplo. Outra coisa que pode piorar o paciente, endocardite, pode ser, por exemplo, uma infecção, né? Ele pegou uma infecção, por exemplo, pulmonar, que piorou ele de repente, mas é estranho, não ia demorar 3 meses, ele ia piorar mais rápido, né? Hoje em dia, no dia que a gente tá, não, é Covid, cara. Esse cara deve tá com Covid. Não, na verdade ele tá com sinais de insuficiência cardíaca, tá com terceira agulha, né? Uma perfusão periférica meio ruim. Então, a gente tem que pensar nessas hipóteses diagnósticas. Aí falar, infecção subclínica, infecção o quê? No endocárdio, pode ser uma endocardite. Aí falar insuficiência aórtica, Chagas, insuficiência aórtica, Chagas, mas pensando numa etiologia, né? Só que Chagas não dá insuficiência aórtica. E é interessante que o Chagas dá principalmente insuficiência cardíaca à direita. Tá bom? Bom, no PS do INCOR, pensaram, isso deve ser uma insuficiência cardíaca descompensada. Por quê? Não sei. Valvopatia, uma miocardite, tá? Alguma coisa desse tipo esse paciente tem. A gente não sabe bem o que é, mas vamos estudar. Bom, diante desse paciente, o que você faria? O que você faria de exames iniciais e o que vocês fariam de medicação? Cara, paciente novo, insuficiência cardíaca, uma ausculta de uma insuficiência aórtica anatomicamente importante, o sopro holodiastólico aspirativo, não tem a pressão mais larga, eu esperaria na insuficiência aórtica, um aumento da pressão de pulso, a pressão sistólica mais alta e diastólica mais baixa. Mas ele não tem isso. Interessante, a gente vai ver por quê. O que mais? Tem o pulso amplo, típico de insuficiência aórtica, tá? Então, o que a gente pediria de exame, avaliação inicial e quais medicações? Que pediram boa, eu peguei. A Natália falou, vamos fazer um raio-x e um eletro, perfeito. Um eco, beleza. Então, a gente já sabe mais ou menos o que esperar do exame físico. Vamos ver, então, começar com radiografia e eletro. Vamos lá. Eletro do nosso doente. Opa, eu vou interpretar aqui para vocês, vou interpretar junto com vocês. Vamos lá. Primeiro, a gente observa que tem um da P, aqui, é um ritmo sinusal, P, QRS, T, P, QRS, T, P, QRS, T. Beleza, ritmo sinusal. Qual que é o eixo do QRS? Um eixo esquisito. Tá isoelétrico em D1, positivo em AVF, um eixo meio para baixo, né? Um eixo meio a mais 90 graus. Chama atenção, olha aqui na derivação V1.
aqui é onda P, aqui QRS. Aqui é onda P, aqui QRS. Chama a atenção que tem uma boa distância entre o começo da onda P e o começo do QRS. Entre o começo da P e o começo do QRS, a gente tem no máximo 5 quadradinhos pequenos, ó, ou um quadradão. Como vocês podem ver aqui, ó, bem aqui onde eu estou circulando, do começo da onda P ao começo do QRS, tem mais do que 5 quadradinhos. Isso quer dizer que esse paciente tem um bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Esquisito, hein? Por que ele tem isso? E além de ter esse eixo a 90 graus, a Jéssica já chamou a atenção aqui, ele tem um QRS largo, tá? Um QRS largo e para trás. Uma morfologia de um bloqueio de ramo esquerdo, né? Quando a gente sabe que tem bloqueio de ramo? Se do começo do QRS até o final dele tem mais do que 3 quadradinhos, esse aqui tem fácil, ó. Do começo do QRS aqui até aqui tem mais de 3 quadradinhos de duração, isso é um bloqueio de ramo, ou seja, tem um bloqueio de ramo esquerdo, parece uma bruta miocardiopatia, e é estranho esse bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Tem um BAV de primeiro, que coisa esquisita, da onde isso veio, né? Vamos ver a radiografia dele. Então, diagnóstico eletro, sobrecarga ventricular esquerda, bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio AV do primeiro grau. Tá bom? Na radiografia, o que a gente vê? A gente vê uma radiografia até, claro, digital, penetração legal. A gente vê aqui um átrio direito, ok. Uma aorta sem muitos comemorativos, tronco pulmonar aqui normal, e um bruta de um VE, um ventrículo esquerdo enorme aqui, bem mergulhando no diafragma, né? É um ventrículo esquerdo típico de insuficiência aórtica, um ventrículo esquerdo extremamente grande. Isso aqui não é agudo, isso aqui é uma valvopatia mais crônica, tá? Isso, não tenha dúvida, é uma valvopatia mais crônica. Dá para ver aqui um enorme ventrículo esquerdo mergulhando aqui no diafragma, tá? Não tem muito duplo contorno, parece que tem um contorninho aqui de átrio esquerdo e aqui átrio direito, duplo contorno à esquerda, esqueletamente de átrio esquerdo. A gente tem um pouquinho de congestão pulmonar, tem a trama pulmonar um pouquinho aumentada e um pouquinho cefalizada. Tem mais trama aqui em cima do pulmão do que a gente esperaria. Mas não é das maiores congestões, né? Não é um paciente muito congesto, é um paciente com insuficiência aórtica importante que não está muito congesto, certo? Então, tem um VE grandão, característico de insuficiência aórtica importante. Beleza. Como que estavam os exames laboratoriais? Vocês não pediram, mas eu pedi para vocês os exames laboratoriais de admissão. Olha lá. Exames laboratoriais. Tinha hemoglobina de 11,8, hematócrito de 37. 10.700 leucócitos, com 42 neutrófilos, 18 eosinófilos. Tinha uma eosinofilia boa, né? Não sei se ele tinha, que pode pensar eosinofilia. Pode pensar uma miocardite eosinofílica, né? É uma etiologia de uma miocardite que tem que fazer biópsia miocárdica, porque pode melhorar com corticoide. Ou pode ser verminose também. 287 mil plaquetas, CKMB e troponina normais, um padrão meio de pré-renal, ureia 68, creatina 1,2, hiponatremia só de 132, que é um sinal um pouquinho de insuficiência cardíaca crônica, tá? Só de 132, potássio 3,7, magnésio ok, 2,8, cálcio 1,07. BNP estourado, BNP de 2.255. BNP normal é até 100, 120, tá? Tá com 2.000 de BNP. BNP extremamente alto, tá? Proteína C reativa também alta, 48. Caramba, será que esse paciente está com infecção? Tá com ou é só inflamação? TGO, TGP alterada, TGO 59, TGP 201. Por quê? Provavelmente porque tem uma hepatopatia congestiva. Esse paciente tem uma congestão, uma hepatopatia congestiva que já aumenta as transaminases, certo? Gama GT 130, fosfatase alcalina 134, certamente aumentadas. TSH T4 livre normal, Chagas, não é a gente. Alguém já pensou em Chagas lá atrás? Eu não lembro quem era, acho que a Meire, né? Já pensou em Chagas? Olha, Meire, não é Chagas, tá? HIV negativo, BC negativo,
e lactato arterial normal, e uma gasometria com um pouquinho de uma alcalose respiratória, né? pH 7,4, PCO2 de 29, PO2 63, ok, saturação 98. E agora, após esses exames, alguma coisa mudou? Alguma coisa mudou? O que vocês acham? Bom, eu sei que ele não tem chagas, eu sei que ele tem um BNP estourado, um rim meia-boca, insuficiência cardíaca crônica, e tem esse sódio baixo, meio de insuficiência cardíaca. Bom, não sei, viu? Me pediram eco, vamos ver o eco dele. Vamos ver o eco do paciente. Ecocardiograma, vamos ver. Olha só, esse paciente tem uma aorta de 35, um átrio bem dilatado. No ecocardiograma, o diâmetro da aorta tem que ser igual ao diâmetro do átrio esquerdo, tá? Então, geralmente, a aorta tem que ser igual ao átrio esquerdo, certo? Septo e parede posterior de 9, ok, sem problema, tá? E um ventrículo enorme, 79 por 67. É um ventrículo muito grande. Olha o normal. O normal do ventrículo é até 52 por 35. É um ventrículo monstruosamente grande, absurdamente grande. 79 de diâmetro diastólico, 67 de diâmetro sistólico. Então, tem uma disfunção importantíssima. 25 de fração de ejeção. Fração de ejeção normal do ventrículo esquerdo é acima de 55. Esse paciente está com 25 de fração de ejeção. Ou seja, uma brutal disfunção de VE. Ixi. Opa, o áudio está ruim? Alguém mais pode me dar feedback no áudio aí? Como tá bom, que tá aí? professor. Beleza. Guilherme, tá perfeito. Tá bom. Então, vamos continuando aqui. Então, tem um ventrículo do mal, ventrículo absurdamente grande e uma fração de ejeção diminuída, né? Na descrição tem uma hipertrofia excêntrica, tá? Para quem o áudio travou, sai e entra que às vezes melhora, tá? Então, tem uma hipertrofia excêntrica e uma hipocinesia difusa, tá? Hipocinesia difusa, certo? Uma fração de ejeção do ventrículo direito 32, tá? Ou seja, tem uma disfunção de ventrículo direito e movimentação atípica do septo. Como que está o Doppler dele? Então, um ventrículo bem grandão, disfunção de VE. E como que está o ventrículo, ou a válvula? Válvula mitral, movimentação normal de suas cúspides e insuficiência de grau importante. Por quê? Porque esse ventrículo está tão dilatado, esse ventrículo está tão com hipertrofia excêntrica, que isso afasta as cúspides da mitral e faz uma insuficiência mitral secundária, tá? Uma insuficiência mitral, por que a insuficiência mitral? Realmente por dilatação ventricular esquerda, tá? Na válvula aórtica, uma falha de coaptação central entre suas válvulas. Provavelmente a gente tem uma retração das cúspides da válvula aórtica, gerando uma insuficiência aórtica importante, tá? Insuficiência aórtica importante. E também uma insuficiência tricúspide importante. Por quê? Porque deve ser um paciente que tem hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca direita, dilata o VD e faz uma insuficiência cardíaca importante, certo? Insuficiência cardíaca importante. Uma coisa importante é que esse paciente tem também uma hipertensão pulmonar, que é esperada, uma hipertensão pulmonar provavelmente secundária da insuficiência cardíaca dele, PSAP de 63, certo? Então, insuficiência aórtica importante. O que a gente escutou foi só a válvula aórtica, principalmente, né? Aqui, só para demonstrar o seu fluxo diastólico da insuficiência aórtica, você faz assim, ó. Uma bruta insuficiência aórtica, e aqui no eco, uma grande dilatação ventricular. Um ventrículo bem dilatado, com uma fração de ejeção super diminuída. Aqui eles pegaram uma fração de ejeção de 24, uma diminuição importante da fração de ejeção do ventrículo esquerdo, tá? E aí? Esse paciente, após tudo isso, vamos tentar tirar uma conclusão. Por que esse paciente piorou? Ele piorou porque é história natural da valvulopatia, ou seja, isso só demonstra a evolução natural da doença. Isso é uma infecção, vocês acham? Endocardite infecciosa? Isso é alguma coisa que causou uma falência aguda do miocárdio? Isso é uma doença
concomitante, Covid, álcool, pneumonia, sei lá. Ou isso é uma doença cardíaca não relacionada com a válvula, tipo um infarto. Põe as letras de vocês aqui no chat, ponham a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acham. O que vocês acham que piorou a evolução desse doente? Põe aí, põe aí, põe aí. Foi muito agudo, ele saiu de classe 2 para 4. Sim, vamos ver. Põe aqui que a gente vai fazendo uma enquete para ver o que vocês acham, tá? Eu quero ver o que vocês acham que pode ter acontecido para esse paciente piorar assim, de uma maneira meio súbita, tá? Ótimo, bastante respostas, ótimo. Essa interação é joia, porque a gente vai entendendo qual que é o raciocínio clínico de vocês. Muito bom, tá? Muito bom. Bom, vamos prosseguir. O pessoal estava em dúvida. Pô, esse cara piorou rápido. Ele trabalhava como pedreiro. De repente começou a piorar. O que aconteceu, né? Por que esse paciente teve isso? Então, vamos lá. Vamos pensar o que aconteceu. O que vai fazer? Mais exames? Alguém tem alguma sugestão? Olha lá. Eosinofilia PCR real, para CB, tá? O Vinícius está pedindo para pôr a história de novo. Vinícius, rapidamente, é um paciente de 29 anos, trabalhava como pedreiro, estava bem, estava tranquilo, sem problemas, tá? 3 meses começou a ter insuficiência cardíaca rapidamente progressiva, até classe 4, falta de ar, chegou no pronto-socorro do INCOR meio mal perfundido, eletro com um bloqueio de ramo esquerdo, BAV de primeiro, e na ausculta um sopro diastólico aspirativo. Certo? Não tinha muitos antecedentes, não sabia ter nenhum problema cardiológico. Essa é a história, tá? Colhe a troponina? Já tem a troponina aqui, Natália. Olha aqui a troponina aqui que ela pediu aqui. A Natália pediu uma troponina. Já tem a troponina aqui, ó. Troponina normal. Aqui, a troponina está normal, tá? Então, vamos ver. O que a gente vai fazer aqui? Febre? Não tem febre, tá? Não tem histórico de febre, não tem febre medida, certo? Já tem troponina, histórico de FR não tem antecedente de nada, certo? E o bloqueio de ramo esquerdo aponta dano tecidual, pode ser, verdade. Bom, o pessoal no PS5 ficou desconfiado, pediu uma ressonância de coração. Vamos já chegar e chutar o pau lá. Vamos pedir uma ressonância para ver o que esse doente tem. Ver se tem fibrose, ver se tem realce tardio, ver se tem edema no coração, ver se tem sinais de miocardite, tá? Vamos lá ver. Então, a ressonância do coração do nosso doente. Uma bruta de uma cardiomegalia enorme, tá? Ou seja, aqui átrio esquerdo, ventrículo direito e átrio. Então, realmente um ventrículo esquerdo muito grande, enorme mesmo, tá? Com uma disfunção importante. Essa aqui é a técnica do realce tardio. Essa técnica do realce tardio serve para ver se tem fibrose. Não tem fibrose, não tem edema, tá? Então, não tem fibrose, não tem edema. Estão pensando em Leffer aqui, olha, pode até ser, vamos pensar aqui, certo? Aqui, outra sequência de realce tardio, nada de realce tardio. Não tem fibrose, não tem edema. O pessoal da ressonância até achou que tinha uma coisa crônica. Olha só o laudo para ressonância, olha só o laudo da ressonância. É um átrio direito com dimensões preservadas, ventrículo direito com dilatação moderada, tá? Certo? Pelo menos 127 ml por metro quadrado de volume diastólico e 109 de volume sistólico do ventrículo direito. O ventrículo direito destruído, fração de ejeção do ventrículo direito 14. É um ventrículo direito podre, não bate. Ventrículo esquerdo, olha só, com dilatação extrema, né? É uma descrição dramática, dilatação extrema. Volume diastólico do ventrículo esquerdo é meio litro. Meio litro. Olha só, o diâmetro diastólico do ventrículo é meio litro. É uma coisa absolutamente absurda. Volume sistólico, 435 ml.
fração de ejeção de 13, tá? Então, realmente, é um coração dilatado e com uma disfunção brutal. Fração de ejeção de 13. Uma hipocinesia difusa de ventrículo esquerdo. Então, olha só, uma insuficiência aórtica é importante, insuficiência mitral também, tá? Insuficiência aórtica é importante, insuficiência mitral é importante, o derrame pericárdico é discreto, tá? Um derrame pericárdico discreto, certo? Então, isso é super, super, super importante. Bom, ventrículo enorme, bruta disfunção. E aí? No PS-INCOR, ele recebeu diurético, endovenoso, tá? Recebeu furosemide EV, recebeu vasodilatador, recebeu captopril e enalapril, na verdade, desculpa, em vez de captopril, e ele deu uma melhoradinha, melhorou um pouco da dispneia. Foi introduzido furosemide endovenoso, espironolactona e enalapril oral. Foi feita uma interconsulta com a quantidade de válvula, onde foi colocado em fila cirúrgica com prioridade para troca valvar. A interpretação é que esse paciente tinha uma insuficiência aórtica importante, e essa insuficiência aórtica importante, tá? Aconteceu, essa insuficiência aórtica importante, ela, na verdade, ocasionou toda essa descompensação do paciente. No pronto-socorro do INCOR, ele piorou, evoluiu com uma piora da dispneia, edema de membros inferiores, tosse seca, dor abdominal, náuseas, sem vômitos e sem febre, certo? Sem febre. Então, ele piorou, estava bem, estava estável, 2 dias depois ele piorou, estava ruim. Começaram a dar dobutamina para esse doente, tá? Precisou começar com droga vasoativa. Olha lá, estava irregular estado geral, corado, hidratado, acianótico e taquipneico. Estava cardíaca 97. Eles viram crepitações em bases bilateralmente, certo? O paciente estava crepitando, saturação 98 e respiratória de 30. Continuava com terceira bulha. A hipótese diagnóstica desse doente foi uma piora de insuficiência cardíaca, uma insuficiência cardíaca descompensada. Como que estavam os exames laboratoriais desse paciente? HB10/9, piorou um pouquinho, leucócito 8.690, 270 mil plaquetas, um PCR de 27, BNP estourado, ou seja, estava inflamado, PCR de 27, BNP 4.227. Olha só, começou a piorar o rim começou a piorar, esse rim está indo para o saco. Olha que coisa podre, cara. Creatinina 1,5, ureia 111, tá? Então, o que é isso? Por que piorou? Estourou o BNP, piorou o rim. Baixo débito cardíaco. O débito está piorando. Esse paciente não tem débito, coração grandão. O sódio 136, potássio 4,4. Troponina negativa, CKMB negativa. TGO de 68, TGP 72. Gama GT 191, fosfatase alcalino 4,2. Ou seja, piorando um pouco a função hepática, hepatopatia congestiva, lactato arterial um pouquinho alto de 8, certo? Então, olha lá. Está falando, tem uma coisa que gerou uma disfunção sistólica aguda, né? Uma disfunção sistólica aguda, disfunção valvar também aguda, deve ser. A piora renal, realmente, síndrome cardiorrenal, tem toda, é uma boa nisso aqui. Paciente está piorando. Putz, o que a gente vai fazer? Esse é um problema. O paciente está piorando, o que a gente vai fazer? Foi transferido para UTI, certo? Foi discutido o caso novamente com a equipe de válvula, mantido indicação cirúrgica para tentativa de benefício de sintoma e remodelamento reverso. Isso é verdade. Se você tem uma insuficiência aórtica importante, vale sempre operar. Vale a pena sempre operar. Por quê? Vale a pena a gente operar para melhorar a função ventricular e melhorar a evolução desse paciente. Então, o que aconteceu? Ele foi lá, tratou do dente, sem desmame da dobutamina, e foi submetido à cirurgia de troca valvar, porque ficou atropelado aqui, foi posto uma prótese biológica 27, certo? Olha só, essa aqui é a descrição cirúrgica, né? Ele implantou uma prótese biológica 27, foi um paciente com diagnóstico de insuficiência aórtica, submetido à troca 27, procedimento sem intercorrências, tempo de... Tá? Foi depois encaminhado à REC. E aí? Foi estubado no primeiro PO, certo? Foi feito um desmame parcial de drogas vasoativas. Esse paciente estava indo bem, foi estubado, estava legal, só que começou
a não conseguir sair de droga. Ele não conseguia desmamar de droga. Estava com dobutamina, começaram com milrinone, começou a piorar a função renal. Rim pior, rim tá pior, precisou de hemodiálise, tá? De repente, no quarto PO, tá? No quarto PO, o Antônio vai falar, não entendi a etiologia da insuficiência aórtica. Nem a gente, cara. No quarto PO teve uma parada em FV, tá? Retorno à circulação espontânea após 2 ciclos consciente pós-parada, certo? Evoluiu pós-parada com extrasístole ventricular polimórfica, impregnou com a amiodarona. Cara, tá piorando esse doente. Ele operou, ele trocou a válvula e tá piorando, cara. Por que tá piorando esse doente? A gente trocou a válvula, era para ele melhorar. Não só ele não sai de bomba, não sai de dobutamina, como ele teve uma parada em fibrilação ventricular. Poxa, tá ruim o negócio. Pós-troca valvar, como que tá o eco? Pós-troca valvar, esse é um eco feito na recuperação, fração de ejeção foi para 20. Eu esperava que tivesse melhorado, fração de ejeção tá horrível, 20, tá? Viram insuficiência mitral importante, tá? A prótese aórtica, ok, sem insuficiência. E a insuficiência tricúspide importante. Derrame pericárdico discreto, certo? Então, o cara tá mal. Ele estava tão mal que começou a piorar mais ainda. Aumentou droga, não tinha mais o que fazer, droga alta, foi passado um balão intraórtico, aumentou a proteína C reativa, começou com antibiótico, piperacilina azobactam, associado a vanco, o cara estava mal. Para os acadêmicos, o que é um balão intraórtico? Tá? Então, ele manteve necessidade de balão intraórtico sem conseguir desmame de drogas, estava com o dobu e milrinone. Balão intraórtico, balão em aorta descendente, que ele encolhe, ele desinfla durante a sístole e infla durante a diástole. Durante a diástole, ele infla, põe essa coluna de sangue contra a válvula aórtica e melhora o débito, e ao desinflar durante a sístole, ele faz um vácuo e ajuda literalmente a chupar o sangue do ventrículo esquerdo. Bom, não estava... Olha lá, doença infiltrativa que impeça a recuperação de função ventricular, até pode ser. Cara, esse paciente estava mal. Ele estava muito doente, não estava saindo de droga. O pessoal discutiu, pô, o cara é jovem, 29 anos, não está saindo de droga, o que eu faço, pô? Foi discutido o caso na reunião do transplante, né? Paciente com necessidade de balão intraórtico, dobutamina, sem perspectiva de outra abordagem que não fosse transplante cardíaco. Dessa forma, após a avaliação conjunta de válvula, transplante e cirurgião, foi indicado transplante paciente prioridade 1. O paciente que está com suporte circulatório mecânico, está com balão intraórtico, é a prioridade 1. Paciente Intermax 1, prioridade máxima para transplante. Gente, foi para transplante. Olha só. O que aconteceu? Foi feito um transplante cardíaco bicaval, o Dr. Gaioto fez, doador masculino, 13 anos, que teve trauma crânioencefálico, que estava em uso de noradrenalina. Tá? Foi tudo certinho, ó, a anotação da cirurgia, um transplante cardíaco bicaval, SEC com dose única de custodial no doador, tempo de SEC curto, 1 hora e 14 minutos, tempo de isquemia do órgão, 3 horas e 40, certo? Olha só, o coração veio de Florianópolis, certo? Importador de miocardiopatia, e, claro, foi implantado nesse portador de miocardiopatia de origem valvar, certo? O coração veio lá de Floripa, aqui para São Paulo, para ser transplantado. Olha só. Foi tudo bem o transplante. Paciente estubado, o primeiro PO, desmamou o vasopressor, só precisava da dobutamina, começou a imunossupressão. De repente, piorou o rim de novo. Claudicação, aumento de escória, passou um catéter de Shiley e começou a fazer hemodiálise. Certo? Começou com rejeição aguda, fez pulso de metilprednisolona, melhorou a rejeição. Foi transferido para a enfermaria do transplante, estava melhorando, ele estava indo bem, suspensa hemodiálise, melhorou a função renal, eletro pós-transplante, beleza, ó, eixo normal, sem BAV de primeiro, claro, esse aqui é o coração transplantado, certo? Ecocardiograma pós-transplante, tudo beleza, olha só, a aorta de 28, a átrio de 46, tá? Septo de 10, parede posterior de 8, ventrículo pequenininho, função normal, claro, né? O coração é novo, estava tudo bem, válvulas legal, insuficiência discreta moderada na mitral, tudo beleza, tá bom? E aí? Vamos saber por que esse cara piorou. Putz, cara, por que esse cara piorou tanto? Não faz sentido. Vamos ver o anatomopatológico. Anatomopatológico do quê?
do coração explantado. Quando a gente faz transplante, você arranca o coração literalmente do paciente e põe um novo. E nesse coração que você tirou, o que tinha? Alguém... Vamos lá, pessoal, é hora das apostas. O que vocês acham? Escrevam aí. O que deu certo? O que vocês acham que vai mostrar esse anátomo patológico? Escrevam aí. O que vocês acham que tem nesse anátomo patológico? Ó, estão pensando, amiloidose? Vamos lá, pessoal, escrevam aí. O que vocês acham desse paciente? O que tem nesse anátomo patológico? Por que esse paciente tinha uma insuficiência cardíaca de rápida evolução, uma insuficiência aórtica, doença de depósito, tinha uma insuficiência cardíaca de rápida evolução, piorou rápido, insuficiência aórtica, mesmo que depois que trocou a válvula, piorou, e acabou no transplante, né? Vamos lá, vamos ver. Bom, então, vamos ver como que era o anátomo patológico. Esse aqui é a peça cirúrgica, um coração enorme, absurdamente gigante, pesou 794 gramas, tá? O peso normal do coração chega a 200 e poucas gramas. Esse é um coração de quase 800 gramas de coração, bruta no coração. Sempre na fixação ele fica meio chato, assim, tá? É assim mesmo, a peça anatômica ela fica assim. Uma cavidade de ventrículo esquerdo enorme, tá? E esses branquinhos, bastante fibrose miocárdica, né? Tinha bastante fibrose miocárdica. Aqui um VE enorme e aqui o VD espremidão, tá? O coração fixado, ele fica meio chatinho desse jeito. E olha o que tinha no miocárdio, nódulos de Aschoff, tá? Nódulos de Aschoff no miocárdio. Nódulos de Aschoff são patognomônicos de cardite reumática aguda. Nódulo de Aschoff, olha só. Olha o tamanho desse nódulo de Aschoff. Aqui o centro com uma necrose fibrinoide, pequenininha, né? Em volta, células gigantes multinucleadas, que são as células de Nítico, aqui, células gigantes multinucleadas. E um monte de linfócito de permeio, um monte de inflamação linfocitária. Não é tanta inflamação que é uma miocardite viral, mas tem inflamação. Aqui, um aumento menor, uma constelação de nódulos de Aschoff. Aqui, nódulo de Aschoff, nódulo de Aschoff, nódulo de Aschoff. Cara, esse paciente tinha uma miocardite reumática aguda. Miocardite reumática aguda. Ele tinha uma valvopatia reumática, ele não sabia que era reumático, não estava tomando profilaxia. De repente, pegou uma cardite reumática aguda que destruiu o coração dele. Por isso que ele não melhorou após troca valvar. Porque esse paciente precisava de corticoide, precisava de imunossupressor para acabar com esse monte de inflamação e esses nódulos de Aschoff. Miocardite reumática aguda. Aqui a gente consegue ver inflamação perivascular, tá? Inflamação perivascular no miocárdio. E aqui no miocárdio também grandes áreas de inflamação e de fibrose, tá? Tem bastante fibrose também, tá? No epicárdio tinha uma epicardite, né? Tinha uma inflamação do epicárdio e do pericárdio, pericardite reumática aguda, né? Essa seria a clássica inflamação pericardite em pão com manteiga, tá? Na válvula mitral tinha um pouco de infiltrado inflamatório, mas a válvula, tá vendo? Isso é puro colágeno. Na válvula não tem miocárdio, então na válvula não se formam nódulos de Aschoff. Então a válvula mitral tinha infiltrado inflamatório, mas não dá para ver nódulo de Aschoff, que nódulo de Aschoff é só no miocárdio, tá? E na válvula aórtica também um infiltrado inflamatório, mas sem nódulo de Aschoff. E aí perguntaram, como que você poderia fazer o diagnóstico desse paciente? Tem um jeito de fazer o diagnóstico. Quando você pensa em miocardite reumática, primeiro a gente tem que pensar, toda disfunção ventricular aguda em paciente jovem, principalmente aqui no Brasil, em qualquer lugar, Brasil, Sudeste Asiático, África, África Subsaariana, Oriente Médio, tem que pensar em miocardite reumática. O diagnóstico a gente faz com PET-CT, tomografia de emissão de pósitrons, tá? PET-CT você vê muito bem a miocardite. O ruim é que você tem que fazer uma dieta, o paciente tem que fazer 1 dia, 2 dias, uma dieta sem carboidrato, para mudar o metabolismo do coração, e aí injeta fluorodeoxiglicose, né, FDG, e se tiver captação no coração, é uma miocardite reumática aguda.
Um outro jeito de fazer o diagnóstico de miocardite reumática aguda é com a cintilografia cardíaca com galho 67. É mais chatinha, porque você injeta o galho 67 e só vai ler 72 horas depois, só vai ler 3 dias depois. E é uma imagem 2D, uma imagem chapada igual a raio-x de tórax. O PET-CT dá para ver. O pessoal não pensou, não pediu PET-CT e só fez diagnóstico na anatomopatológica. Tem mais inflamação de válvula aórtica, tá? Mais inflamação de válvula aórtica. Diagnóstico anatomopatológico é um paciente com uma miocardite reumática aguda, tá? Miocardite reumática aguda. Na evolução pós-transplante ele foi bem, teve alta, a gente vai ver. Diagnóstico anatomopatológico está aqui. E aqui está a resposta dos diagnósticos iniciais. Diagnóstico sindrômico, uma insuficiência cardíaca aguda descompensada, tá? Diagnóstico anatômico, uma insuficiência aórtica com disfunção de VE, tá? Diagnóstico anatômico. E diagnóstico etiológico, uma febre reumática aguda, uma miocardite reumática aguda, tá? Aí estão perguntando, não apareceria algo na ressonância magnética? Essa é a sacanagem, pessoal. A miocardite reumática aguda, ela é contrário, a gente só tem conhecimento do que tem nos Estados Unidos e Europa, que é miocardite viral. Miocardite viral aparece na ressonância, dá para ver edema na ressonância, dá para ver fibrose, mas a miocardite reumática não aparece na ressonância. Miocardite viral tem troponina positiva. Miocardite reumática não tem troponina positiva, troponina é negativa, tá? E como a gente só lê literatura americana, a gente esquece que pode acontecer a miocardite reumática, e que essa valvopatia do doente provavelmente também era uma valvopatia reumática, tá? Então a gente teria que ter feito antes do transplante PET-CT, ou ter feito uma cintilografia com galho pensado em miocardite reumática. Porque se você desse corticoide, com corticoide melhora a miocardite reumática e você pode melhorar a função do ventrículo. Então, com o corticoide você melhora a função do ventrículo e aí você opera a válvula aórtica em condições muito melhores, tá? E você opera a válvula aórtica em condições muito melhores. Muitas vezes tem a técnica do Dr. Fábio Gaiotto, que você opera a válvula aórtica e pelo buraco da válvula aórtica fez um ponto de Alfieri da mitral. Faz uma mitral de duplo orifício, né? Faz um duplo orifício mitral. E isso ajuda também o coração a se recuperar. O grande problema é que o pessoal pensou em amiloidose, pensou em uma coisa que você não pensou na doença mais frequente, na causa mais frequente de valvopatia adquirida, que é febre reumática, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Querem perguntar alguma dúvida? Assim, poderia ter feito biópsia? Até poderia ter feito biópsia. Como tinha uma eosinofilia, você podia pensar em miocardite eosinofílica. Se você tivesse feito uma biópsia miocárdica, realmente você poderia ter visto nódulo de Aschoff. Você poderia não ter pego o Aschoff, mas você poderia ter pego o Aschoff também. Com a quantidade de Aschoff que esse paciente tinha, eu acho que vocês pegariam Aschoff também aí. Tá bom? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero convidar, a gente vai começar a fazer essas sessões clínicas, anatomopatológicas, discussão de vários temas da Liga de Febre Reumática, toda quarta à noite, né? O Gabriel vai passar a programação para vocês fiquem de olho no Instagram da Liga, tá? A gente logo vai postar essa aula, e se quiserem alguma dúvida aí, podem perguntar por aqui. Cheguei atrasado, desculpa, mas teve uma pergunta interessante aqui no chat. Fala. Deixa eu encontrar aqui. Não sei se foi respondida, mas que se não apareceria algo na ressonância, em último caso já que estava piorando, ou em último caso já estava piorando mesmo após trocar valvasse, não teria indicação de biópsia antes do transplante. Eu acho que sim, aquela história, na ressonância realmente não vê miocardite reumática, é uma coisa interessante. Ela não aparece na ressonância, um dos grandes problemas, né? Porque o pessoal pensa que a miocardite reumática é igual a miocardite viral, que aparece na ressonância. Não, miocardite reumática não aparece na ressonância. A biópsia eu acho que é uma coisa que interessante, até porque esse paciente tinha eosinofilia. Entra no diagnóstico aí miocardite eosinofílica, né? Que é uma coisa que melhora com a imunossupressão. Então, eu acho que não é um despropósito, não, né? É um caso extremo, mas não é despropositado, não. Hoje em dia, as indicações de biópsia cardíaca reduziram bastante, mas não pode esquecer desse diagnóstico.
Sim, exatamente, exatamente. Aqui vocês estão ouvindo o Dr. Marcelo Kirschbaum, que também vai discutidor da Liga de Febre Reumática, a gente vai fazer uma para você também, aí vai fazer as programações aí. Boa. Eu tenho mais uma pergunta. Opa, manda. Ele, na alta dele, ele volta com profilaxia com bezetacil? Como é? Tem boa. Trocou o coração, excelente pergunta. Trocou o coração, meu coração dele está no balde. Pôs o coração novo. Ele precisa continuar com profilaxia? Sim, ele precisa continuar com profilaxia para febre reumática. A gente já viu caso na pediatria que o paciente transplantou também por febre reumática, que é absurdo. Só no Brasil tem transplante por febre reumática, né? Transplantou por febre reumática e teve um surto, e o surto acometeu o coração transplantado. Porque você transplanta o coração, mas o sistema imunológico é o mesmo, tá? Então, você tem que continuar com profilaxia para febre reumática, sim, mesmo após transplante. Tá bom? Alguma dúvida mais aí? Peraí, tem alguém aqui no chat? Como eu teria suspeitado de miocardite nesse caso? Boa! Dá para suspeitar miocardite se você vê o eletro inicial. No eletro inicial tinha um bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Nas miocardites, geralmente aparece esse bloqueio AV do primeiro grau. Paciente com insuficiência cardíaca, o ideal é você saber se esse bloqueio AV do primeiro grau é uma coisa aguda. Se é um bloqueio agudo do primeiro grau, o aumento do intervalo PR, isso é um sinal importante de miocardite, tem que correr atrás mesmo, tá? Então, dava para pensar em miocardite vendo aquele BAV do primeiro grau no primeiro eletro, quando ele chegou lá no pronto-socorro, tá? Sugere muito miocardite, principalmente miocardite reumática. Lembrar que BAV do primeiro grau, aumento do intervalo PR é um critério menor de Jones para febre reumática, tá? Aí, ó, o Roberto está perguntando, poderia repetir que caso precisamos desconfiar de miocardite reumática? É o seguinte, desconfie de miocardite reumática quando, primeiro, você tem um paciente já conhecidamente reumático, é um valvopata reumático, tem uma estenose mitral, dupla lesão mitral, lesão mitral-órtica, é um reumático que tem uma perda súbita da função ventricular, que tem uma piora súbita de insuficiência cardíaca. Por exemplo, tem uma estenose mitral, por que esse paciente com estenose mitral tem uma disfunção de VE? Porra, cara, não sei, não é para ter disfunção de VE, né? Não é para ter. E pensa em miocardite reumática aguda. Pensa que no jovem, uma causa de disfunção ventricular aguda com valvopatia é miocardite reumática aguda, tá? Então, pensou de disfunção ventricular aguda, insuficiência cardíaca de curta evolução, insuficiência cardíaca de rápida piora, e um paciente que tem valvopatia, sempre pense miocardite reumática aguda.